Vamos então agora começar com a competência número 2, né? O que ela diz? Compreender a proposta de redação, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, né? Bom, dissertativo argumentativo, eu expliquei o que é, né? O em prosa significa que é em parágrafos, né? Tu vai ter que trazer um conhecimento de modo que aquilo que você coloque se ajuste ao parágrafo em que você está, né? Se você está na introdução, está no desenvolvimento, na conclusão. Agora, sendo essa estrutura, que é o parágrafo, né? Que é de modo dissertativo argumentativo, vamos então verificar o que é compreender a proposta de redação, tá? Compreender a proposta de redação é você pensar esse tema, vamos pegar o tema do ano passado, tá? Persistência e violência contra a mulher. É você relacionar esse tema com alguma área do conhecimento. Isso é compreender a proposta. É tu achar que, não pensar que o tema é por ele próprio, ou seja, que ele surgiu do nada. Ele tem sempre um vínculo com a exterioridade. Sempre há uma relação de sentido com algum momento da história, com algum momento algum fato da geografia, com algum fato da filosofia, da antropologia, da matemática, de qualquer das ciências, né, do conhecimento. Alguma área do conhecimento, de alguma maneira, se vincula àquele tema. E a tua habilidade de relacionar isso é compreender a proposta. Além de que compreender a proposta também está no fato que você tem que usar todas as palavras que o tema te fornece. Não dá para escolher. Por exemplo, alguns alunos no ano passado escreveram sobre violência contra a mulher. Errado! O tema não era violência contra a mulher. O tema era a persistência da violência. Então, esse caráter, né, de mostrar que havia uma persistência é o detalhe primordial para mostrar e compreender essa proposta, relacionando, né, com alguma área de conhecimento. Ele vai falar aplicar conceitos das diversas áreas, que é a mesma coisa. Compreender a proposta, aplicar conceitos, é você relacionar o tema com alguma área que você tem acesso, seja da geografia, seja da, né, como eu mencionei, de qualquer outra disciplina. Só que para você fazer isso, você tem que primeiro saber o que é o tema, né? Aí o aluno fica pensando, será que eu posso usar aquelas palavras que foram me dadas lá na tarefa? Será que não vai ficar repetitivo, não sei o que, blá, blá, blá. Para com isso, né? Nós sabemos que sim, o tema, ele é dado na tarefa de redação e ele deve ser usado durante todo o texto. Se você tem algum sinônimo possível para usar, você usa, mas não vai ficar assim, ó, jogando com sinônimos que não tem nada a ver, né? Por exemplo, o que se tem para falar sobre substituindo, né, violência contra a mulher, talvez violência de gênero, mas a violência de gênero só vai ser sinônimo se antes, em algum momento do parágrafo, tivesse sendo dito que existe a violência contra a mulher, ou seja, tem um referente que é o tema, na sequência utiliza seu sinônimo. Então, para você conseguir colocar essa competência número 2 em prática, o primeiro passo é você saber que as palavras-chave do tema têm que ser usadas, que essas palavras-chave do tema vão compor um sentido, e esse sentido tem que se vincular com alguma área do conhecimento. Com base nisso, você já tem, digamos assim, uma noção bastante grande do que fazer a partir de agora. Por quê? Porque qual é o momento do parágrafo, qual é o momento da redação que você demonstra que você compreendeu a proposta? É a introdução. É ali que essa competência número 2 vai incidir inicialmente. É claro que se você demonstrar alguma relação com outra área de conhecimento em algum outro lugar da redação, também vai ser avaliado da mesma maneira. Mas o momento inicial, tá? O inicial de avaliação dessa competência número 2 é a introdução. Então vamos imaginar como que você vai fazer o método. Como que você vai fazer para compor essa competência na introdução? Tem que lembrar de qual que é a função do primeiro parágrafo. A introdução. A introdução tem 3 objetivos. Ela tem a função de contextualizar, de usar o tema e de delimitar a tese. Então, você sabe que o tema é aquilo que é dado, né? Pegando ali persistência da violência contra a mulher, é aquilo ali, não tem outra forma de pensar. Só que para você colocar isso no parágrafo, você vai ter que chegar no parágrafo, né, contextualizando, ou seja,
apresentando uma ou duas frases iniciais do parágrafo, onde você vai associar alguma área do conhecimento que permita chegar no tema. Então, por exemplo, se o tema é violência, a persistência da violência contra a mulher, o que você poderia colocar como uma área de conhecimento, né? Alguma coisa que me ajudasse a, de alguma maneira, tocar no assunto, porque eu não posso começar o parágrafo dizendo a violência contra a mulher persiste. Não, não é assim. Eu tenho que criar um contexto antes. Esse contexto, por exemplo, né, pode ser uma referência histórica. Eu posso descrever qual que era o perfil da mulher no século, por exemplo, XV, XVI, XVII, XVIII. Eu posso descrever narrando do meu próprio jeito, com as minhas próprias palavras, sobre qual que é o perfil que a mulher tinha, qual que era a visão que se tinha da mulher lá nos séculos passados, né? Ninguém sabe exatamente como é que era, mas a gente tem uma noção, né? Eu posso dizer que durante o século XVI ao século XXI, a mulher era vista como tal. Então eu vou, na verdade, narrar, comentar isso com minhas próprias palavras, então eu vou estar inserindo um conhecimento da história, então eu vou estar o quê? Mostrando ao leitor que eu compreendi a proposta, porque eu peguei o tema e associei com a história. Mas e se eu não souber? Vão pensar, mas eu não sei nada sobre esse tema, como é que eu vou fazer para começar, né? Aí você tem uma outra estratégia de introdução, além da alusão histórica, que é a chamada citação. Então você vai pegar um fragmento de uma opinião, de um comentário, né, de alguém que disse sobre a mulher e vai começar a tua redação assim. Esse comentário que você vai colocar para começar a tua redação, na contextualização, pode ser um comentário que você pode dizer com as tuas próprias palavras. Por exemplo, você lê alguém da literatura, né, lê algum dos poetas ou autores da prosa literária brasileira que comenta sobre a mulher, por exemplo, a questão de Vinícius de Moraes. Talvez você saiba algum comentário mais sociológico sobre o comportamento humano, né? Tem algum filósofo para citar. Então, eu não vou dizer quais são, porque me perguntam muito isso, né? Quais são os autores que você indica para começar a redação? Eu não indico nenhum. Eu quero que você, aluno, tenha um certo grau de conhecimento, né, das aulas, etc., se identifique com algum autor, procure mais saber sobre ele, sobre a linha de pensamento dele, saiba mais ou menos comentar sobre a obra dele, para que você consiga, então, começar a tua redação. Caso você não tenha nenhum autor para citar, você não lembra no ato da prova, lembra que você tem uma coletânea de textos. Lá na prova de redação tem uma série de textos, todos eles com autor, todos eles têm uma fonte. Então você pode ir lá no teu texto, nos teus textos de apoio da prova de redação, seleciona um fragmento daquilo e você pode pegar esse texto lá da prova de redação e trazer para a tua redação. Atenção, isso não é cópia, isso aí é uma citação. Então você vai dizer, segundo fulano de tal, quem é o fulano de tal? Ele é um especialista, ele é um jornal, ele é um site, né? Quem é que é a fonte que está pegando lá? Publicação de quando? Em publicação deste ano, em publicação do início de 2015, em publicação do início de 2016, em publicação, né? Você vai citar qual que é a fonte, qual que é a data de publicação, vírgula, abre aspas, cita o fragmento, que você pode parafrasear se você quiser, né, dizer com as suas palavras o que a pessoa disse ou o que a fonte disse lá, mas sempre coloca as aspas, tá? Mesmo que seja um discurso indireto, mesmo que seja uma citação indireta, eu gostaria que você sempre usasse as aspas para deixar bem claro que você não está cometendo plágio, que você está, na verdade, fazendo uma citação que nada mais é do que um recurso e uma técnica de texto. Muito usada no texto acadêmico, mas nada impede de usar no texto de Enem também, certo? Aí você termina de fazer essa citação, que vai o quê? Numas 2 linhas no máximo, né? Fecha aspas, ponto. Tua próxima frase é comentar esse discurso que você acabou de citar, relacionando ele com o tema. Então, olha só, citei 2 técnicas aqui. Citei a alusão histórica, que é uma história sobre o tema, mostrei que também pode ser usada a citação, e tudo isso que eu estou falando aqui diz respeito a compreender a proposta, aplicar conceitos de áreas de conhecimento, ou seja, tu está ajustando a competência 2 na introdução da redação, colocando os elementos que a introdução tem, que é contexto,
tema e tá faltando o que agora? Tá faltando a tese, né? Aqui nessa página 13 que nós estamos, você vai ler então sobre a noção de tema que eu acabei de comentar, tem exemplos ali, né? Mas vamos passar um pouquinho mais adiante e vamos entender a tese. O que vem a ser a tese na redação do Enem, né? A gente diz que a tese é um problema, é um fato problema, né? Onde é que ela vai? Inicialmente ela vai na introdução, estamos trabalhando com a competência número 2, que avalia incisivamente a introdução, então a tese primeiro vai na introdução. Mas o que significa, atenção, ó, o que significa a tese ser um problema? Significa que a tese é uma causa ou é uma consequência do tema, ok? Então o tema é, por exemplo, a questão, né, da mulher ali, da persistência da violência contra a mulher. O que vai ser a tese? Primeiro, você vai dizer que a persistência da violência, ela é um fato sério, ela é um problema, você vai afirmar categoricamente que existe algo de errado relacionado àquele tema. Depois você vai pensar qual que é a causa, qual que é a consequência, ou simplesmente causas, ou simplesmente consequências relacionadas àquele tema. Quando você especificar a causa da persistência, limita uma causa ou duas causas, você vai estar abrindo a tua tese, ou seja, está bifurcando a tua tese em duas causas, por exemplo, né? Quando eu trabalho então com essa causalidade da persistência da violência, eu estou abrindo meus tipos de tese, eu vou então, se eu quiser colocar isso na introdução ou simplesmente dizer que a persistência contra a violência é um grave fato que precisa, né, a intervenção do governo, da sociedade, sei lá de quem. Então, quando eu afirmo o problema ou quando eu especifico os tipos de problema, que são causas ou consequências, eu estou deflagrando, eu estou criando, dando consistência e materialidade à minha tese dentro do primeiro parágrafo e com isso cumprindo a função da introdução. Então, anotem isso, anote isso. A introdução, ela tem um contexto, ela tem o tema e ela tem a tese. O contexto é trazido com uma base, algum conhecimento, alguma fonte, alguma área, né, de qualquer disciplina. Pode ser por alusão histórica, pode ser por citação. Também temos a contraposição, que é quando você coloca uma opinião de alguém e no meio do parágrafo diz entretanto, né, porém, e passa a mudar aquela versão da ideia de maneira que você chegue no tema, que você chegue na tese. Você também tem algumas outras técnicazinhas de introdução que podem ser, digamos assim, não tão sustentáveis, digamos assim, em termos de conteúdo, mas são estratégias bastante, digamos assim, diferentes, né? Que a gente poderia, por exemplo, pegar a enumeração, eu poderia pegar elementos, né, palavras ou expressões relacionadas a alguma área de conhecimento, né, enumerar e comentar isso de maneira que chegasse no tema, por exemplo. Mas essa última que eu falei aqui da enumeração, ela é mais complicada de você associar a área de conhecimento. As que você tem mais chance de fazer isso são aquelas que eu comentei, alusão histórica e citação, tá? Aí eu coloco aqui um exemplozinho, ó, do lado aqui na página 15, ó, desde o final de 1991, com a extinção da antiga União Soviética, o capitalismo predomina como sistema econômico. Ó, isso aqui é um dado histórico, né? 91, antiga União Soviética. Então, esse conhecimento aqui, o aluno trouxe da onde? Trouxe de uma aula de geografia, de história, algum livro que ele tenha de repente lido, né? Daí, diante disso, os variados ramos industriais pesquisam, desenvolvem novas formas de produtos que atinjam os mais variados nichos de mercado. Ponto. Então, tudo isso aqui ainda é contexto. Esse alcance, contudo, preocupa as famílias e o Estado quando se analisa, ó, o tema, ó, a publicidade voltada às crianças. Então, ele fez toda essa história aqui, né, de 91 aqui, da antiga União Soviética, predomínio do capitalismo. Daí falou que existem ramos industriais que se desenvolvem novos produtos a partir do capitalismo, né? Daí chegou aqui no meio, né, mais pro finalzinho, esse alcance com tudo. Ele criou uma segunda estratégia aqui, que é a contraposição, ó, refutando, ou seja, contrapondo esse pensamento capitalista e chamou atenção para o problema, né, um fato sério que tem a ver com o tema. Preocupa famílias e Estado.
e analisa, né, a publicidade voltada às crianças em contraponto à capacidade de absorção crítica das propagandas desse público-alvo. Então está mostrando aqui que tem um fato capitalista, isso é algo, digamos assim, que chama atenção, então contudo preocupa, fala em publicidade, que é o tema, infantil, que é a delimitação dele, e, né, dá uma dica da tese aqui, ó, por que essa publicidade preocupa? Qual é a causa da preocupação dela? A capacidade de absorção crítica das propagandas por parte do público-alvo. Então, isso aqui é um parágrafo padrão, um parágrafo nota 1000, né? Tem a autoria do aluno aqui, e isso aqui está demonstrando, então, os 3 elementos da introdução: o contexto, o tema e a tese, né, que é o fato-problema, certo? Todo o demais aqui, pessoal, você que está me assistindo, né, que está me ouvindo, tudo o demais aqui que tem dentro dessas 2 páginas que eu estou agora, 14 e 15, você vai então ler. Não seria, digamos assim, pertinente eu ficar lendo isso aqui contigo, né? Eu gostaria que você lesse e associando aí o que eu estou falando aqui, certo? Agora, deixa eu ver aqui do outro ladinho, nós temos também aqui um outro exemplo, ó, também de um parágrafo padrão, né? Em que a aluna vai fazer aqui uma citação de um autor, ó, o filósofo Thomas Hobbes afirmava que os homens realizavam um contrato social para permitir boa convivência, respeitando leis e normas do contrato. Aí vai dizer, no entanto, ó, então o Thomas Hobbes afirmava isso, criou uma contraposição, ó, algumas pessoas driblam regras da sociedade onde vivem para resolver problemas particulares. Então tudo isso aqui é contexto. Cita o autor, comenta a ideia dele, agora relaciona com o tema. Ó. Esse ato frequentemente realizado pelos brasileiros, agora vem o tema. Passou a ser chamado de jeitinho brasileiro. Então o tema aqui, jeitinho brasileiro, e agora vai criar a tese, né? Assim, aceitando atitudes que vão além das fronteiras do nosso contrato social, relacionando o contrato de Thomas Hobbes, que é a questão da convivência social, com o nosso contrato, né? Que é as nossas leis e dinâmicas de convivência. O jeitinho brasileiro permite, que foi a consequência dele? Infringam a lei e gerem consequências graves. Então, a tese, né, o problema apontado, o acusativo do jeitinho brasileiro é isso aqui. O fato de infringir a lei e gerar consequências, que vai ser, né, demonstrado isso dentro lá do desenvolvimento. Certo? Então, leia com bastante atenção todo o material, né? Tenta verificar isso, lembrando que essa competência número 2 diz respeito à introdução, mas nada impede que você também venha a usar essas referências, essas citações, né, durante a redação. Se bem que na competência 3 depois, a gente vai ver que também, né, tem essa parte de usar outras fontes. Por isso que eu digo que a competência número 2, ela vai incidir, né, ela vai avaliar com mais capacidade a introdução, e a competência 3 depois, né, vai trabalhar mais com o desenvolvimento, certo?